Posso fazer uma pergunta polêmica aqui? Ai, ai. Olha lá, vamos fazer, que a gente vem fazendo isso em vários paranormais aqui. Muita gente falando sobre a reencarnação do Allan Kardec. Quem você acredita que é a reencarnação do Allan Kardec? A gente já ouviu de tudo aqui nesse programa. Vamos ouvir a tua versão agora. Olha, você me pegou de surpresa porque eu não tinha nem parado para pensar. Eu vou arriscar um nome que talvez, e com todo respeito à família, a criança o que está fazendo, mas o menino lá de São Carlos e Xanxerê do Oeste de Santa Catarina, um menino de 12 anos que fala com os anjos e com a tua alma. É incrível. Nós não temos um estudioso de espiritismo que fale o que ele fala com 12 anos. Não temos. É verdade? Procura no Google aí o nome do menino de São Carlos, que fala com a alma. Aliás, eu vou procurar já agora, para todo mundo aí que quiser procurar, procure também. Mas tem muita gente pedindo pro Paranormal entrevistar um menino que tem 14 anos, que é um médium aí que tá viralizado no Instagram, foi em alguns programas de televisão. Nós não podemos trazer menor de idade. É o menino, é a criança. Eu falei 12, mas é ele. Acho que é ele. É ele. Nessa entrevista não vai ter no Paranormal em nenhum lugar, porque menores de 18 anos não podem aparecer em programas com alta audiência. Aí você fala, mas eu vi no canal não sei o que do Chiquinho. Então deixa lá no canal do Chiquinho. Isso. No Paranormal não vai aparecer de jeito nenhum, mas eu vou ver aqui porque eu tô curioso. Agora, se essa criança, como eu disse, com respeito, com amor, com carinho e desejando que ele continue exatamente como ele é, de uma simplicidade que eu acho que põe todos os outros nomes que a gente sonhava ser no bolso. É mesmo? Então é um fenômeno. É um fenômeno. O menino é incrível. Qual que é o nome, você falou? São Carlos, Santa Catarina. É de São Carlos ou Xanxerê. Tá. Mas é de São Carlos, sim, a original dele. Deixa eu ver aqui. Já. Deixa eu ver. Tá. Nossa, eu não tinha pensado isso, gente. Eu pensei isso agora, então. Eu vi aqui É o menino que fala. Eu não vou mostrar a imagem dele aqui, ó. Você achou? Esse aqui, né? É ele. Gente, escutar ele. Só a simplicidade da comunicação e o respeito aos pais o tempo inteiro. Respeito que ele é de menor, respeito na medicina, falando assim, olha, eu sou instruído a ter certeza de que você não pode parar nenhum tratamento médico. Mas aqui a gente faz o tratamento espiritual que vai te ajudar. É fenomenal. Escutar isso de uma criança e sabendo que os que nascem depois do ano 2000 são mesmo especiais, para mim, ele é uma dessas reencarnações. Olha, ele pode ser o Emmanuel, mesmo que a gente procure alguém com 20 anos, porque às vezes é muito relativo o tempo, né? A gente sabe que essas reencarnações, tanto de Emmanuel quanto de Allan Kardec, são reencarnações recentes. Esse menino é um desses. Esse menino é uma reencarnação de alguém muito grande nesse nosso meio. Bom, mesmo sendo ou não o Kardec, é uma criança que está traçando um caminho muito interessante, muito especial. Muito lindo, né? mexe conosco. Você acha que é adulto, que você já entende, que você já tem faculdade, que você tem um monte de coisa. Olha a simplicidade. Você escutar ele, vale a pena, de verdade. Gente, pega a frequência da voz da criança e ainda fala com sabedoria e com respeito. É tudo que o mundo precisa. Agora, programas de televisão e de internet. Vamos tratar a criança como criança. Eu estou falando isso para dar certo o negócio. Não vamos endeusar. Já vem o Salvador. Deixa o menino ser um menino lá e ele vai seguir o caminho de luz dele, com certeza. Se nós deixarmos ele ser menino, ele vai somar muito mais para o mundo do que se a gente quiser idolatrar uma criança dessa. Eu sinto esse cuidado quando ele fala que a família está tendo com ele, né? A simplicidade, a humildade, então, que realmente a gente não estrague o menino. É isso. Porque a gente pode emitir coisa ruim. Porque aí começa a passar na televisão, aí não por nada, quem quiser que passe. No Paranormal não vai passar porque a gente obedece às leis aqui, que não pode menor de idade e não pode mesmo. Acho que foi a Yasmin, ela sempre quis vir aqui, que ela fala do Tzolk'in, ela tinha acho que 17. Eu falei, a hora que você fizer 18 você vem. Aí ela fez, no dia que fez ela veio. Eu falei, agora pode. Essa menina eu admiro pela juventude. A capacidade da mente dessa menina, ela não é desse mundo, não pode ser. Eu gosto muito, assisto ela de vez em quando, as lives dela é fantástica. Tudo. Então, vamos deixar esse menino florescer, crescer, estudar, vai ser maravilhoso aqui. Então, mas você acredita que ele possa ser a reencarnação do Kardec ou uma grande figura? Eu acredito, se perguntar para mim, eu acredito que é Kardec.
Entendi. Você sentiu ali mesmo. Porque Kardec, enquanto era um grande pedagogo, um pesquisador, um estudioso, o nosso codificador, né, que veio, ele era um ser. Eu acredito que Kardec pode melhorar muito se ele vem experimentar o que ele escreveu. Essa, para mim, é a reencarnação de Kardec. É ele agora voltar aqui numa nova encarnação, vivenciar, para ver assim, realmente funciona. E funciona, Guru. Ô Suzy, aí eu vou mais a fundo, né? Muitas pessoas falam em livros espíritas tal, que o Brasil tem uma ligação muito grande com a França nessa questão espiritual, né? Porque teve um incêndio num prédio aqui no centro de São Paulo, não sei se foi o Joelma, alguma coisa assim, e uma espiritualista falou assim, são pessoas da época da França que morreram na fogueira tal, e pagaram isso de novo. Você concorda com esse cruzamento de nações, assim, que a coisa vai se pagando em outras vidas? Como é que funciona? Você sempre fiquei meio curioso. Eu acho razoável, assim, mas como é que a gente prova isso? Não, provar não tem como, mas eu concordo completamente. Mas não só a França. Todo o velho mundo da Europa está aqui. E mais importante, é menos quem foi queimado e mais quem mandou queimar. Porque às vezes a gente sempre acha, eu fui queimada como bruxa. E quantos que... Hoje, às vezes a gente, dependendo da situação, a gente olha e fala assim, esse aqui é falso. A gente já joga na fogueira rapidinho. Então, imagina naquela época. Então, está reunido, sim, na terra do Evangelho, aqui no Brasil, os piores e os melhores dessa época. De um lado, os que foram queimados, do outro lado, os que mandaram queimar. E a gente está aqui agora para resolver isso aí. Parar de queimar. E a gente queima, hein? Rede social é o que mais joga na fogueira. O Brasil, então, é uma espécie de hospital espiritual. Tá curando as pessoas que fizeram caca lá na Europa. As feridas daquela época. E se olhar... Ou em outros lugares, né? Também. Isso. Eu estou usando a Europa porque é o exemplo, né? Pode ser da África, não sei. Isso, mas é principalmente da Europa. Porque é o que parece. E é bonito. E olha só que lindo. Pega o orgulho de uma Europa velha de 1000 anos. A Europa, na configuração que a gente conhece, ela é muito jovem. Ela tem só 1000 anos. Uhum. Mas vamos pegar a Europa do tempo dos vikings, que já tinha a França, já tinha a Inglaterra em outra configuração, mas já tinha esses feudos. Essa Europa lá, ela foi muito cruel. E não eram 200 milhões. Nós somos 200 milhões no Brasil. Então, assim, dá para fazer um paralelo matemático, inclusive. Então, nós estamos aqui tentando consertar aquilo que a gente não fez bem feito. E qual é, para mim, o maior símbolo de que há uma mão espiritual maior do que nós? O Brasil é a soma do europeu, do índio e do africano. Você quer coisa mais bonita? Juntou os três que são muito fortes na nossa história num país só e falou, agora, vocês são tudo do mesmo sangue. E nós somos, nessa veia, de alguma forma, corre essa mistura. E o Brasil é essa miscigenação. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Uhum. Né? Então, nós estamos aqui de alguma forma para corrigir tudo isso juntos. Legal. Aproveito para te perguntar também esses assuntos espirituais que você domina. O que você entende? A gente já falou várias vezes sobre isso, mas a sua opinião é muito importante na questão de uma criança, por exemplo, que nasce com câncer. Assim, ainda nesse assunto de coisas inexplicáveis, intangíveis, assim. Isso. Seria Deus um Deus punitivo por dar uma criança... A criança nasce e, poxa, já com alguma coisa ruim, assim, uma doença muito grave, uma coisa muito terrível para uma família. O que você entende disso, assim? Eu queria que você desse a sua visão sobre isso. Não acredito que é a mão de Deus e não acredito num Deus punitivo. Eu acho que Deus está muito acima do que o humano entende por Deus. Mas nós temos dois fatores muito fortes. O primeiro é a hereditariedade. Realmente, esse corpo é frágil, essa gaiola é frágil, essa gaiola quebra se cair. Essa gaiola, ela rasga se você pegar uma faca e cortar um dedo. Então, esse corpo, que é uma gaiola para o espírito, ele é muito frágil. Então, de um lado, traz a hereditariedade e a propensão. A alimentação pode provocar isso, um agrotóxico exagerado. Então, assim, tem tantas possibilidades na carne que nem precisa ir para Deus. Então, tem a situação da carne que é muito séria, uma alergia. E mesmo sabendo que todas as doenças nascem num fundo emocional, mas afetam o corpo frágil. E
Do outro lado, nós temos sim as situações espirituais, mas tem uma mudança que nós precisamos fazer na psicosfera do mundo. Quem diz que ali não habita um anjo da guarda que veio ensinar todos os adultos ao seu redor? Eu não acho que a criança venha para sofrer ou passar algo por um castigo. Ela pode vir porque ela é tão anjo que ela diz: minha mãe que poderia passar isso porque na família tem esse sangue diabético. Eu vou passar. Então, nós precisamos mudar o olhar que nós temos sobre as doenças, sobre as situações catastróficas, porque já dói muito. Imagina doer ainda pensando que Deus te castigou. Sabe, é cavucar a ferida. Então, eu acredito que, de um lado, tem a parte física, a ciência está aí para ajudar nós e para melhorar a farmacologia, as cirurgias, os transplantes, nós estamos melhorando a passos largos. E, do outro lado, tem o mundo espiritual dizendo que a gente pode melhorar tudo isso se melhorar as emoções. Então, a gente pode melhorar as crianças que estão vindo. Porque, veja, então, pensando no lado espiritual, né, Guru e todo mundo, se a gente tem uma raiz de família de ancestralidade muito sofrida, isso está na minha mente, falo muito disso no frequenciamento, está no meu campo, está ali gravado. Meus filhos, meus netos, todos levam o mesmo campo. Mas, em compensação, quando você corta o sofrimento de um campo, isso é a cocriação, todo mundo, logo ao teu redor, ou depois de você, não carregará mais a mesma culpa. Talvez a gente confundiu isso com o pecado capital. Que falam, lá o pecado, desde Adão e Eva. Pode ser isso, essa hereditariedade. Se uma pessoa sofre, eu nasci da pessoa que sofre, eu acredito que eu mereço sofrer, o meu filho vai sofrer, meu neto vai sofrer, a psicosfera dessa família, ela tá trilhada na desgraça, infelizmente. A gente pode mudar isso, muito. Para mudar, depende de cada um se enxergar como não merecedor do sofrimento. Ninguém merece. Sofrimento não é bom, não leva. E sofrimento não pode ser o que nos aproxima de Deus. Não é o sofrimento. O que aproxima de Deus é a fé na dificuldade. Né? Não é por causa do sofrimento. A gente aumenta a fé, a gente busca a solução, fica bravo com Deus, que é um direito também, mas eu não acredito que Deus faria eu merecer um sofrimento. Não posso acreditar. Maravilha, belíssima explicação para a gente mudar a ótica, né, da coisa. Então, essas pessoas que acontecem isso é para uma demonstração, para a gente entender, pessoas que vêm salvar. Tem algo uma ali. História sobre isso, mas deixa eu só mandar um salve aqui, você vai contar a sua história, acho que foi da tua cachorrinha, não era isso? Isso, tem. Que é bem legal, ó. Mandar só um abraço aqui pro Gabriel Cafaro, é isso? Olha só que legal, ele mandou 20 assinaturas de presente pro pessoal do canal Paranormal Experience. Obrigado aí, um salve para você, que é bem legal ali, que é um negócio novo que tem no chat. Como é que é essa história aí do cachorrinho lá? Cachorrinho, muito importante. É uma história que ilustra isso que a gente está falando, né? Exatamente, porque em 26 de setembro de 2005 eu sofri um acidente na BR, de uma forma imprudente, eu estava muito enlouquecida com uma situação no trabalho, e eu indo embora, eu estava com o carro a 140 km por hora. Eu sei porque travou o velocímetro, não tem nem como mentir, travou. E nessa loucura, esse carro falhou. Então, é o único momento que não podia falhar, mas era um carro que só tinha um mês, eu já tinha devolvido para a concessionária, porque a barra de direção travava. E eles tinham me devolvido naquele dia. E eu fiz essa loucura. Em vez de testar o carro, eu fui para a BR e ele travou. Então, eu machuquei de uma forma muito feia a coluna e tive um traumatismo craniano. E dali eu passei o calvário. 5 anos, praticamente, sem conseguir andar direito, com muita dor. Muita, porque eu machuquei muito uma vértebra. E eu estava na Argentina, numa reunião, e não consegui mais andar. De repente, a dor foi tão violenta que eu lembro que eu me encostei numa parede e falei, não dou mais nenhum passo. A empresa... claro que eu estava lá trabalhando pela empresa, me trouxe para São Paulo. E um especialista aqui em São Paulo, Dr. Landim, o maior especialista de coluna que nós tivemos na América Latina, ele nem precisou me examinar, ele só me olhou. Ele olhou e falou, você não anda mais, você quebrou a coluna. Você acabou de dizer, a vértebra foi sendo moída, ele disse, a falta de um tratamento adequado ou de uma cirurgia, você não vai mais andar. E eu fui dali para a sala de cirurgia e ganhei alguns parafusos de presente. Mas, dado a toda essa dificuldade, o pós-operatório a fala dele de que eu não deveria mais andar do jeito que eu estava, ele falou assim, eu tive que fazer reabilitação por mais de 1 ano para voltar a andar normal.
Então, assim, foi muito sofrido e esse era o diagnóstico. E a dor era tão grande que eu pensava, uma cadeira de roda vai ser bom para mim, porque eu não suportava mais andar, não tinha como andar, as pernas não caminhavam. Na noite, quando eu volto da cirurgia, que o doutor fala, agora você vai ganhar uma vida de verdade, vai passar uma reabilitação e você vai poder caminhar normal, naquela noite, a minha cachorrinha em casa ficou paralítica. É o amor da minha vida. Nossa, eu quando falo dela me emociono. Ela viveu até quase os 19 anos, ela ficou paralítica e aí é claro que eu fui falar com o mestre, eu falei assim, mestre, 2 paralíticas em casa, ele falou assim, não uma, ela trocou de lugar contigo. E ela ficou 2 anos do meu lado, as perninhas dela não funcionaram mais. Ela simplesmente parou de andar. Então a Lica, que eu chamo carinhosamente de Tuta, demonstrou para mim que ela era melhor que eu. Porque talvez eu não suportasse todo esse teste, né? E estava realmente num estado deplorável de dor. A cachorrinha assumiu o meu lugar. Para você ver como os animais são incríveis, né? Os inocentes, olha as crianças, aquela pessoa que tem uma dificuldade com alguma dificuldade mental, com uma dificuldade de locomoção. Essas pessoas são incríveis. Talvez porque por faltar algum pedacinho delas, comparado com quem se acha normal, elas são melhores que nós. E o animalzinho é isso. Animal é o que mais se aproxima do amor incondicional, porque ele te ama do jeito que você é. E a mãe é a que mais se aproxima do amor de Deus. São os 2 grandes amores do planeta. O amor de mãe e o amor de um animal. Incrível, incrível sua história.